Só lembrando o versuário dessa semana, lição 6, lutando com toda a energia. É para esse fim que me empenho, esforçando-me o mais possível, segundo o poder de Cristo, que que opera, né, poderosamente em mim. Colossenses 1, 29. Querido Deus, que o Senhor abençoe-nos neste momento que estamos relembrando, estudando a lição da Escola Sabatina, e essa lição maravilhosa desse trimestre que nos faz aproximarmos mais de Ti. Obrigado por essa bênção, né, do pão nosso de cada dia, o pão diário espiritual, através da lição da Escola Sabatina. Continua conosco, seus filhos, em nome de Jesus. Amém. Amém. E a lição de hoje é quinta-feira, 4 de agosto, né? O ano bíblico é Isaías 45, continuando o ano bíblico é Isaías 45, 48, a necessidade de perseverar. A Bíblia relata que Jacó lutou com Deus, Gênesis 32, o que essa história nos diz sobre a perseverança. Mesmo em meio a grande desânimo, antes de responder, tenha em mente o contexto da situação de Jacó, né? Nós vamos ter que entender aqui esse contexto de Jacó, né? O que estava acontecendo aqui na história? Jacó, naquela mesma noite, se levantou, tomou suas duas mulheres, suas duas servas, seus 11 filhos, transpôs o val do Jaboque, né, que era um riacho, um ribeiro, que uniu todos e fez o que passasse o ribeiro. Também fez passar tudo o que lhe pertencia. Jacó ficou sozinho e um homem lutava com ele até o romper do dia. Vendo este que não podia com Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de modo que a junta da coxa de Jacó se deslocou na luta com o homem. Então o homem disse: Deixe-me ir, pois rompeu o dia. Jacó respondeu: Não o deixarei ir, se você não me abençoar. Então o homem perguntou: Como você se chama? Ele respondeu: Jacó. Aí, então disse: Seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Jacó disse: Por favor, diga-me como você se chama. Ele respondeu: Porque você pergunta pelo meu nome? E o abençoou ali. Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse: Vi Deus face a face e a minha vida foi salva. Nasceu o sol quando ele atravessou Peniel, mancava por causa da coxa, por isso os filhos de Israel não comem o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril, né? O texto aqui está relatando a história de Jacó lá em Peniel, né, quando ele estava para encontrar com o seu irmão Esaú, que vinha com 400 soldados, 400 homens ao encontro do rebanho, né, de Jacó e seu rebanho, sua família, suas esposas e seus filhos e seus servos, e mais os rebanhos. E o que Jacó fez? Jacó, ele preparou uns rebanhos, né, separou uma quantidade X de rebanhos do seu rebanho e pediu para que seus servos adiantassem com aquelas reses que ele tinha para dar de presente para Esaú, né, seu irmão, que estava vindo lá com 400 homens ao encontro dele, né, para encontrar com ele. Então ele temeu muito aquela situação, a angústia tomou conta dele, porque ele pensou: Esaú vem com muita raiva, com muita ira, porque ele sabia que Esaú tinha muito ódio dele em relação à situação que ele tinha provocado, né, anos antes, com aquela questão lá do engano que ele fez junto ao seu pai Isaac, né, para tomar a primogenitura. Ele fica com muito medo, porque ele vem com 400 soldados, todos armados, ele vai destruir todo o meu rebanho, vai me matar, vai me atacar, vai matar as mulheres, vai matar meus filhos, vai matar meus servos, vai matar todo mundo, né? Ele vem para guerrear. E Deus tinha falado para ele, né, para ele voltar para a terra, para a parentela dele. Então ele ficou aquela noite em angústia, muito medo, muita angústia. E ele ficou em oração, e foi justamente nesse momento, em oração ali no Jaboque, naquele ribeiro, né, perto daquele ribeiro, que ele teve a luta, que Jesus veio para trazer para ele a boa notícia, né, de que Deus havia perdoado, que Jesus estava com ele, que ele,
o poderoso de Israel estava com ele e veio trazer a resposta às orações, para que ele acalmasse daquela angústia, né? E veio na figura de um homem, né? E ele começou então a lutar com o próprio Deus, com o próprio Jesus. E naquela luta ele agarrou-se aos pés, ele agarrou-se àquele homem, né? Naquela luta ele agarrou os homens: eu não vou deixar você ir, não vou deixar você ir enquanto você não me abençoar, enquanto você não me abençoar, porque ele percebera que era um emissário de Deus. E aí Jesus fala para ele: não, como é seu nome? Ele fala: não, meu nome é Jacó. Não é mais Jacó, né? Mas é Israel, porque lutaste com os homens e com Deus e prevaleceste. E fala a Bíblia aí que ele tocou, né, na coxa de Jacó, na juntura ali da coxa, e ele ficou manco. A partir daquele momento, Jacó se tornou um manco, né? Ele se tornou um manco por causa daquela que o anjo tocou nele aqui, para ele que soltasse o anjo, para que o anjo fosse embora, que era Jesus, o anjo do Senhor, o anjo de Deus. Então, nesse contexto, nessa angústia que Jacó estava passando, ele recebe de Deus aí o quê? O perdão, né? Assim somos nós também, nós somos perdoados, mas nós temos que perseverar, nós temos que insistir com Deus, né? Insistir com Deus, porque Deus não vai nos dar o perdão se nós não temos aí um momento de insistência, né? Pedir e dar-se-vos-á, buscar e achareis. Todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, né? Nós temos que ser persistentes, assim como fora Jacó, assim como fora Israel, né? Continuando aqui a lição nos diz sobre podemos saber que é certo, podemos saber que é certo e exercer nossa vontade para fazer a coisa certa, mas sob pressão pode ser muito difícil nos apegarmos a Deus e as suas promessas. Isso porque somos fracos e temerosos. Portanto, uma das forças importantes do cristão é a perseverança e a capacidade de seguir em frente apesar de querer desistir. Jacó é um dos maiores exemplos bíblicos de perseverança. Muitos anos antes ele havia enganado seu irmão Esaú e seu pai para conseguir o direito de primogenitura. Nós já relatamos essa história, né? Mesmo tendo recebido promessas maravilhosas da orientação e bênçãos divinas em seu sonho e uma escada alcançando o céu, em Gênesis 28, ele ainda sentia medo. Jacó estava desesperado, né? Para obter de Deus a garantia de que tinha sido aceito, de que as promessas feitas a ele muitos anos antes ainda eram vigentes. Enquanto lutava contra alguém que na verdade era Jesus, Jacó teve seu quadril deslocado. A partir daquele momento, não teria sido possível continuar lutando, pois a dor era insuportável. Deve ter havido uma mudança sutil na luta para a dependência. Jacó se apegou a Jesus em meio a uma dor terrível, né, até receber a garantia da bênção. Então Jesus disse a ele: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Jacó foi abençoado porque suportou a dor. Isso também acontece conosco. Deus pode deslocar nosso quadril, né, no sentido figurado aqui. E então nos chamar a nos apegarmos a Ele por meio da dor. Deus permitiu que as cicatrizes dolorosas permanecessem. Jacó ainda mancava quando se encontrou com seu irmão. Aparentemente era uma fraqueza, mas para Jacó era uma indicação de quê? De sua força, né? De sua força. Que escolhas práticas você pode fazer, ou seja, quais escolhas dessa? Amizade, estilo de vida, leituras, né? Hábitos de saúde, vida espiritual, né? Que tipo de música que você escuta, que programa na televisão você está assistindo, né? Tudo isso aí, né? São escolhas práticas que você deve fazer, que o ajudarão a perseverar com o Senhor em meio ao desânimo e à tentação. Então, às vezes, nós temos que fazer uma mudança radical na nossa vida para que Deus possa agir na nossa vida como agira na vida de Jacó, na vida de Israel, né? Às vezes nós temos que pedir com insistência, né, a vontade de Deus na nossa vida. Assim como Jacó se agarrou aos pés de Jesus, né, no Val de Jaboque, nós temos que agarrar aos pés de Jesus, pedindo o Espírito Santo hoje, pedindo transformação, pedindo que Deus realmente faça uma lavagem em nossa vida, né, para que nós sejamos dignos do Espírito Santo.
nós temos que abrir mão também de muitas coisas, né? Nós temos que abrir mão das programações do mundo, das coisas que o mundo nos oferece, para estarmos realmente ligados 100% com Deus. Porque só assim será possível recebermos de Deus o Espírito Santo. Que Deus nos abençoe nesta quinta-feira, nos abençoe na nossa vida espiritual, para que nós tenhamos cada vez mais competência, né, no nosso relacionamento com Ele. Deus abençoe você, um ósculo santo no seu coração. Até a próxima lição. Amanhã vai ser só um resumo, né, geral da lição, que é o estudo adicional sexta-feira, e que nós possamos estar cada vez mais próximos de Cristo, ligados com Cristo, e aprendamos, né, a não largar os pés de Cristo, mesmo quando estamos com dores, mesmo quando estamos em sofrimento, mesmo quando estivermos passando pelo crisol, o crisol da dor e do sofrimento, venhamos a estar firmes com Jesus. Deus abençoe a todos vocês. Até o próximo vídeo.